Você, você que está com dores de gestão na era da inteligência artificial, fica aqui comigo que a gente vai te ensinar onde o GPT termina e onde a verdadeira gestão inteligente começa. Começando por ele, meu grande parceiro de banca, Robson Delfiol, seja bem-vindo. Jesus, é nóis. Vem aí, Vem aí a hashtag Jesus in Tech, muito em breve, na sua tela mais próxima. na sua tela mais próxima. E quem tá aqui com a gente hoje? Estamos aqui com Ronaldo e Gabi. Bem-vindos, Ronaldo. Bem-vinda, Gabi. Prazer Como é vocês meu. chegam? Prazer é nosso. Cara, Ronaldo e Gabi, eu tava ansioso pra receber eles aqui, cara. Eu sou um admirador da Thomson de longa data. É verdade, eu também. Nem o Ronaldo sabe que eu sou. Opa! Ah, e a Gabi, prazer, Gabi, receber vocês aqui também. Hoje nós vamos falar do quê, meu irmão? Hoje nós vamos falar sobre a era da inteligência artificial para gestores, para lideranças, né? Então, estou bastante curioso para ouvir de você, Ronaldo. Como que você vê a evolução da tecnologia aí desses últimos anos e como que ela culminou nesses modelos atuais de inteligência artificial? Bom, então deixa eu começar falando um pouquinho de mim ainda. Fale. Eu sou matemático por formação. Eu fiz PUC em São Paulo em 1978. Uau. Possivelmente ninguém nessa sala estava nascido nessa época. Eu ainda não estava nascido, era em Perdizes, ainda era em Perdizes? Ou já era? Era na Consolação. Na Consolação, depois mudou para Perdizes. Aham. E na época não existia ciência da computação. Caramba. Ou você fazia matemática, ou você não tinha uma matéria que chegava próxima à ciência da computação. Certo. Então eu fui fazer matemática, fiz matemática aplicada, fiz estatística, fiz licenciatura. Tudo que tinha relacionado à matemática eu fiz. Uma Ô, Ronaldo- pessoa de exatas, Sou orgulhosamente de exatas. exatas. Ô, Ronaldo, Um nerd que naquela época não existia essa palavra. ô, Ronaldo, quando você estava fazendo matemática, o pessoal te explicou que a palavra computador é calculador em francês? Exatamente, Ah, bom. Ô, exatamente. louco. Não sabia E dessa. aí- Não sabia. E aí, inclusive, assim, um dos primeiros computadores que foram assim, os mais chance, que era da CID, que Assim, era uma empresa brasileira, sim. Reserva de mercado, né? que em 1990 era a reserva de mercado, até 1990 era a reserva de mercado. Ela trouxe um equipamento que era um equipamento de comunicação na França e vendeu aqui no Brasil, que era um equipamento, era um computador, Olha só que legal. que era da Logabax. Hum. Aí a Sharp, que era uma empresa que fazia calculadora, que era do Maquilin, não sei se vocês algum dia conheceram essa pessoa. Que A foi um Sharp eu fenômeno. conhecia, a marca Sharp, né? Ele foi um fenômeno empresarial. Ele trouxe a Logabax e era um computador. Hum. Né? Na época só existia o IBM, né? É isso. Que eu estava contando para vocês anteriormente, É. que quando você entrava num banco com os seus cheques para depositar, e você tinha que dizer no banco qual é o caixa que você ia depositar os cheques. Uhum. Nossa. O banco dizia, ó, você vai no caixa 5, porque no caixa 5 que eles tinham lá o livrinho, que tinha a sua conta. E aí o caixa fechava a conta dele no final do dia, e aí aqueles boletos todos, de todos os seus cheques, iam para uma retaguarda, e ali que a retaguarda punha a informação no computador para sair no relatório do dia seguinte. Tá certo? Eu acho Então, tudo isso engraçado. acontecia com a ajuda de um computador centralizado. Sim. Aí veio toda a computação, descentralizou os computadores, transformaram todos eles em microcomputadores, e aí cada caixa podia ter um computador do lado dele, mas levou aí quase 10 anos para isso acontecer. Ô, Ronaldo, e como você saiu aí da matemática para computação? Qual foi o grande gatilho? Então, eu sempre fui uma pessoa meio gananciosa, Olha que bom. e eu pensava assim, o que dá dinheiro? Ó, Gananciosa ou ambiciosa? Hã? Gananciosa ou ambiciosa? Ambicioso, eu acho. E aí eu olhava, pô, o que realmente dá dinheiro? E computação na época era assim, como é a inteligência artificial hoje, É. né? Se você voltar atrás, toda a dificuldade de entendimento do que era a computação, da dificuldade de entendimento de inteligência artificial, existe um paralelo aí. Sim, né? com certeza. Aí, em 1984, Uhum. eu tive uma úlcera crônica, né, por um monte de problemas que eu tinha de não dormir direito. Para vocês terem uma ideia, dentro do Bradesco, tinha um banheiro que a Eita. gente isolou esse banheiro, eu tirei todos os vasos sanitários, tudo, e é ali que eu guardava os CID 5000, os computadores. Nossa. E eu punha um sofá-cama lá. É ali que eu dormia. Literalmente. Literalmente. Né? Bom, Por e um aí- acaso, o Léo, nosso produtor, dorme aqui atrás também. Um abraço pro Léo. É.
A caminha dele, ela fica bem quentinha, porque lá o computador é quente, ali o É. servidor é frita. Pois é. De vez em quando acontecia isso. De vez em quando eu testava o computador lá dentro da salinha, e dali dentro da salinha que eu respondia todo mundo. É. Hoje o notebook escondido. Né? Isso, isso. Pô, você já fazia trabalho remoto, né? Já fazia trabalho remoto. remoto. Já fazia trabalho remoto. E aí, em 84, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e aí, porque o médico falou para mim, olha, ou você muda de profissão, ou você não chega nos 40 anos. Certo. Com 24 anos, uma formação dessa é importante. Né? Ô. Aí eu fui para os Estados Unidos e eu fiz lá um curso numa universidade chamada Florida International University. Eu fiz um curso de computação. Aí se falava de computação mesmo, base de dados, né? Voltei para o Brasil, fui contratado pela Ernst Whinney, que depois virou com a junção virou agora a Ernst Young, né? Ah, sim. Que ela juntou com a Arthur Young. Certo. Aí fui trabalhar no outro lado da mesa. Aí eu fui pedir para o pessoal de computação fazer o que eu acreditava ser bom para o negócio. Olha só. E aí muda completamente o jogo. Né? Sim. Juntou as pontas, né? Juntei as pontas. Eu sabia como fazia, e aí então eu sabia como pedir. Porque se fizer um paralelo com hoje, também é o grande problema. Porque eu sou um C-level. Eu sou o cara lá, eu sou o Ronaldo de 1978, que hoje é presidente de uma corporação que tem 6 mil funcionários, fatura 5 bi por ano, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar as instruções do que eu preciso para esse mundo de inteligência artificial. Perfeito. Passar essa instrução não é da mesma forma que passava antes, tá certo? Voltei para o Brasil, fui trabalhar na Ernst Whinney, trabalhei por 6 anos. Aí saí da Ernst Whinney e fui trabalhar com outra empresa de consultoria, chamada Booz Allen Hamilton. Que aí eu fui ver, uma coisa é você ver o lado operacional, Certo. a outra coisa é você ver o lado estratégico. Como é que uma estratégia faz uma empresa ser sucesso ou uma empresa ser fracasso? Tá? Ô, Ronaldo, mas a turma fala o seguinte, né? Que a cultura é como estratégia no café da manhã. Conta um pouco disso também, né? Porque eu gosto da ideia da estratégia. Eu também sou um estrategista aí e administrador de formação, né? Mas também eu não posso ignorar que as pessoas, elas podem mudar toda a estratégia à reveria, né? Mesmo que o principal executivo da empresa, o chairman, né? Decidiu não mudar, mas as pessoas mudam, né? E sem aviso, inclusive. Cultura é uma coisa que você forma, Perfeito. certo? Estratégia é uma coisa que você diz às pessoas como segui-la. Perfeito. Então, se você não formou uma cultura Então, que isso. faz com que as pessoas sigam uma estratégia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a estratégia é uma decisão lógica, vamos colocar assim, de caminhos a seguir. E a Isso. cultura é a manutenção desse caminho. Ou Eu não. diria que a cultura é o dia a dia. São aquelas decisões que você toma porque você acredita em alguma coisa. Perfeito. Uhum. Vou dar um exemplo. Nós da Thompson, nós somos nossa missão. Nós somos missionários do conhecimento para a melhoria do estilo de vida e dos negócios das comunidades que nós atendemos. Você sabia disso? Cara? Este Não sabia. Que legal. é o nosso mantra. O que significa isso? Significa que a gente não trabalha para nenhuma empresa que faça mal para a sociedade. Perfeito. Há 10 anos atrás, a Associação Brasileira dos Sommeliers entrou em contato conosco. E a gente não trabalha para empresa que faz bebida. Essa história é engraçada. Aí, nós fizemos uma reunião e falamos assim, e vinho? Vinho pode? Vinho faz mal? Até que Vinho ponto? faz mal? Vinho pode? Aí nós falamos, pô, mas vinho, cara, vinho é milenar, vinho é usado nas religiões, né? Puta, vinho não faz mal para a sociedade. Vinho pode. Então, isso é cultura. Uhum. Né? Por exemplo, nós não trabalhamos para governo federal, governo estadual, governo municipal, nenhum tipo de governo. Não quer dizer que a gente o governo faz mal para a sociedade. Sim. Nossa cultura, a gente não consegue trabalhar com o governo, porque nós somos de decisão imediata, nós somos de põe o pé na porta, faz as coisas acontecerem, precisa de todo mundo engajado, coisas que tem muito mais dificuldade no governo. Claro, sem dúvida. Então, isso é cultura. Se a minha estratégia não estiver alinhada com o que eu acredito que seja a cultura da minha companhia, não vai funcionar. Se eu, por exemplo, se eu trouxer uma empresa, como já aconteceu, uma empresa que faz alinhamento de míssil,
que está sendo vendido lá na Ucrânia para derrubar e explodir avião, puta, o meu povo não vai conseguir fazer. Ou seja, se o pessoal da Palantir chegar aqui e falar: "Vamos fazer uma parceria", você não faz. Depende. Porque, por exemplo, a Palantir hoje ela é dividida em N pedaços, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na Booz Allen, a Booz Allen também tinha. A Booz Allen tinha um órgão que continua existindo até hoje, que trabalha para a CIA, Uhum. um outro órgão que trabalha para o Pentágono, né? A gente não tinha contato nenhum com ele. Hum. Se a Palantir que veio a conversar comigo for a Palantir que tem contato com o comércio, com os hospitais, com o desenvolvimento de célula-tronco, essa Palantir eu quero trabalhar. Boa, boa. Né? Legal. Cara, que interessante, ó, tem um negócio aqui que eu queria trazer nessa discussão, né. Por favor, traga. Eu ouvi dizer que o Ronaldo tá preparando um curso, Vem aí. e eu ouvi Obrigado, dizer que a Gabi Builders. tá ajudando na preparação do curso, e que Obrigado, Gabi. talvez ela seja, na verdade, a mente por trás do curso. Não, não sou a mente. A Não? mente vem toda do Ronaldo. Vem todo. Gabi, conta um pouquinho mais desse curso que a gente tá para gravar aqui com o Ronaldo. O curso, ele é bem focado em inteligência artificial, né, mas principalmente nos passos anteriores a colocar a inteligência artificial nas empresas. Então, o que a gente mais percebe hoje em dia é realmente um desespero por Uhum. conseguir essa tecnologia e fazer essa transformação digital dentro das empresas. Mas isso precisa ser feito com muita organização, com muito método, precisa ter uma mente pensante antes, porque a gente fala que se a inteligência artificial for colocada dentro de um caos, isso só amplia o caos, Perfeito. ele não organiza o caos. Então, antes é importante ter essa noção de governança, ter essa noção do que vai ser feito, quais processos serão importantes adicionar à inteligência artificial. Então, a gente traz um pouco desse lado administrativo antes da inteligência artificial. E o Ronaldo, ele é professor já faz o quê? Quantos anos? Desde que eu nasci, acho que eu sou professor. Nasceu lecionando. Nasci dando aula. Faz É, muitos, que legal. muitos anos que ele é professor, então, assim, acho que estamos em ótimas mãos. Ah, obrigado, Ô, obrigado. você sabia que o Jesus é doutorando em educação? Eu vou Flagra. falar. É, ele é Então, doutorando em educação. Eu sempre reforço isso aqui no nosso podcast, né? Porque pode parecer que é só um entretenimento, mas a gente tem um método, a gente tem inclusive, né, uma forma de organizar o podcast e os cursos para atender melhor você que está Você que está assistindo nos aí, vendo. né? Então, não é só entretenimento, aqui é também conteúdo, também é metodologia e também é literacia. Exatamente, esse é o ponto, Robson, que até a minha pergunta para a Gabi agora, essa questão da literacia, né? Então, o pessoal chega para Thompson, né, com um monte de expectativas no uso da inteligência artificial, na organização da informação, né? Só que justamente por não ter essa literacia da governança, o caos reina, Uhum. né? Então, quais são as primeiras perguntas que vocês fazem para já fazer esse pré-diagnóstico e começar a preparar o terreno para um projeto? Ótima pergunta. Acho que primeiro estratégia e objetivos, né? A gente precisa ter um bom direcionamento e clareza nos objetivos para conseguir construir alguma coisa que faça sentido no final. Então, é sempre pensando onde vamos chegar com isso, quais serão os resultados obtidos através disso. Então, se tiver clareza, as coisas ficam mais claras. Então, Claro. ficam Clareza gera melhores. clareza, né? Ficam clareza, melhores. clareza. A gente também tem outro mantra dentro da companhia. Para cada R$ 1 que o cliente pagar para a gente tem que trazer R$ 10 de volta. É Certo. isso aí. 1 para 10. 1 para 10. Ou seja, Então, 9 nossa vezes de régua, retorno. a nossa régua é alta. É alta. Então, por exemplo, empresas menores têm mais dificuldade em contratar a gente. Por que ela tem dificuldade? Porque quando a gente entrar, nós vamos entrar e vamos procurar coisas que realmente sejam game change. Ó, se fizer isso, você vai mudar a sua empresa. Vai tirar as travas de crescimento. Então, nós estamos falando de empresas que normalmente têm 1.200 unidades. E aí sim, o caos está instalado. Sim. Porque cada um dos líderes, ele entendeu como é que funciona a inteligência artificial, ele começou a desenvolver os agentes dele, começou a contratar modelos de forma aleatória, de acordo com o que ele achou que deveria ser, né? E aí o caos está instalado. Claro, claro. Que chama o Shadow IA, né? Uhum. Shadow AI. Shadow IA. É. Então, é este tipo de confusão que a gente entra para organizar, É. né? E Porque
Normalmente o erro nunca está onde o cliente acha que está. Uhum. Então a gente sempre tem que fazer uma análise bem profunda ali de todos os processos, de todas as áreas, para conseguir encontrar qual é realmente a raiz do problema. E para tratar a raiz do problema e não necessariamente uma das consequências do erro, né. Perfeito. Ô Ronaldo, tem um termo que a gente está usando bastante aqui, que até virou um curso que eu vou te convidar para você Opa! assistir, inclusive, Em breve. em breve, né, que a Aham. gente chama de Vibe Management, né? Vibe Management. Vibe Management, né? Por que que a gente está usando esse termo? Inclusive, tem uma palestra que eu vou fazer em breve Opa! sobre o assunto num evento super importante. A gente tem, então, um novo gestor ou gestor que já existia na empresa, que agora tem um time híbrido. Esse time híbrido, ele é composto por pessoas e uma tecnologia que assume um papel de pessoa dentro daquela organização, né. Seja uma pessoa, autônoma ou não, mas a tecnologia ela tem um papel lá. No nosso caso aqui, a gente tem um roteirista que trabalha no nosso time, né, que é o Ragnar. O Ragnar é um agente de IA que nós criamos para fazer roteiros de treinamento. E ele entrega um roteiro muito bom, muito bem feito, num ótimo contexto, né, mas nós tivemos que pensar, tá, o que que é o roteiro que eu quero, né, com que qualidade, com qual, metodologia, porque a gente usa andragogia, e qual é o outro negócio que a gente usa? Conta aí. Taxonomia de Bloom. O que que é isso? Conta aí. Ele Basi sempre explica, mas eu gosto que ele explique. É basicamente uma abordagem teórica que a gente tem para definir objetivos de aprendizagem e estimular habilidades e competências em adultos, né. Perfeito. Então, parte de verbos ali, né, desde analisar, pensar, refletir, até executar, memorizar, eventualmente criar coisas É novas e isso. resolver problemas. Por isso que todos os nossos cursos, ele segue essa taxonomia de Bloom e ele é focado na andragogia. Ele tem sempre a prática no meio do curso, né. Então, o Ragnar ele é membro da nossa equipe. Quando a gente apresenta o organograma, a gente apresenta as pessoas mais os agentes, né, porque isso faz parte desse nosso processo de vibe management, né. Então, por que que eu chamo de vibe management? Porque o gestor agora tem que lidar com essa equipe junto com os agentes. E aí muda tudo, porque o agente, obviamente, não é uma pessoa, né, ele é uma tecnologia, mas é uma tecnologia que pode produzir efeitos positivos ou negativos, e ela precisa ser capacitada, e ela tem que ser governada, e ela tem que receber contexto, né, e muitas vezes ela tem que ser integrada, né. Nesse sentido, como você enxerga então, de cima para baixo, né, do CEO, do chairman, até a operação, esse efeito, né, que você pode produzir com a IA, de acordo com o nível, né, estratégico, tático, operacional. É, Tem vibe management no topo da empresa? tem. Eu acho que vai ter em todos os níveis, né. Inclusive quando eu for começar a falar sobre o programa é focado nisso, que você como C-level agora, você vai ter funcionários que vão ser humanos e funcionários que vão ser IA, tá certo? Perfeito. Então você vai ter que coordenar todos da mesma forma, na mesma estratégia, né. Então esse que vai ser o novo skill que o C-level vai ter que ter, né. Perfeito. Eu posso falar até da experiência pessoal, Por né. favor. Em 2013, eu vi que o valor dos projetos que a gente fazia estavam caindo muito. Então a gente não tinha mais aqueles projetos, grandes como a gente tinha antes. Eles tinham se transformado todos eles em projetos menores, com prazos menores e normalmente focados no operacional. Então eu saí do Brasil, eu fui para Harvard e eu peguei um projeto, um curso lá chamado OPM, Owner President Management. Uhum. E o que que acontece no Owner President Management? Eles estudam, quando você faz um MBA, você tem várias empresas e vários mercados que você estuda. Quando você faz o OPM, ele foca em um mercado e na sua empresa, por 3 anos, com a ajuda Caramba. de todos os professores. O que que nós chegamos à conclusão? Que o mercado de consultoria ia caminhar em direção ao mercado de tecnologia. Hum. Então nós abrimos a Thomson Tecnologia, e aí aconteceu uma outra coisa interessante. Os clientes começaram a dizer: bom, você me traz o método, você me traz a tecnologia, você opera. Aí nós montamos um BPO, que hoje fica no interior de São Paulo, tem 130 pessoas que trabalham lá. No nosso plano de 2013, nós teríamos mais ou menos quase umas 800 pessoas hoje. Caramba. Por que que nós temos só 130? Porque grande parte dessas pessoas são inteligência artificial. Opa. Então a pessoa entra um projeto,
Esse projeto entra cotado em número de pessoas, Uhum. e durante o projeto nós vamos identificando quais são as operações Hum. que podem ser executadas por inteligência artificial. Perfeito. E nós vamos substituindo as pessoas por IA. Uhum. Aquela pessoa não é mandada embora. Por que que ela não é mandada embora? Porque surge um novo contrato, Claro. ele vai para esse novo contrato, então aí tem um novo skill no profissional. Ele tem que ser um transition management. Opa. Por que que ele tem que ser um transition manager? Porque ele vai trabalhar até ele fazer a transição do que ele faz para uma inteligência artificial. Sim. Coisa que era inimaginável em 10 anos atrás. Uhum. Então nós começamos montando esse projeto em 2013. 2023, 10 anos depois, nós tínhamos isso já, né? E você vê, 2013 a gente não tinha o que a gente tem hoje de ideia do que seria a inteligência artificial. Era só um sonho, O generativo não existia. não existia. É. Tinha o LLM, mas não era um LLM sequencial. É focado no aprendizado de máquina, né? Machine learning. Isso, Isso. focado Perfeito. em você explicar para o computador o que você queria e o computador fazer. Não tinha uma linguagem natural. Claro, perfeito. É isso, cara. E olha só o impacto disso, né? Ele tá falando, em 2013 eles já começaram a trabalhar com inteligência artificial. Mas aí, Não. 2013 a gente teve a ideia do que a gente iria fazer. perfeito. Nós só conseguimos começar a fazer isso em 2020. 2020, que foi quando começou a ficar mais difundido, né? Mas de lá para cá mudou muito, porque a cada semana, a cada mês, vem uma empresa e lança um modelo melhor, e um modelo melhor que o outro, e um modelo melhor que o outro. E o gestor está no meio desse caos, né? Tendo que decidir, eu vou apostar nesse modelo, ou eu vou apostar nesse modelo. A minha pergunta para você é a seguinte, é correto decidir pelo modelo ou é correto decidir pelo problema que você resolve? Opa. Problema que você resolve. Muitas vezes, você vai precisar de mais de um modelo, Perfeito. né? Porque, na verdade, assim, ó, não existe uma relação um para problemas. Sim. Um problema, normalmente... Sabe qual que é o momento mais constrangedor num projeto de consultoria? Não sei. É quando você percebe que você está trabalhando no problema errado. Eita. É. E que Você já andou 2 semanas, Aham. aí você olha para trás e fala, não Não é é aqui. isso. Aham. Esse aqui é um problema, mas não é o que a gente está buscando game change. ele não é o mais Esse é o importante. momento mais constrangedor. Porque você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá para o cliente e falar, olha, você lembra o que eu falei naquela proposta? E assim, é aí que você separa consultorias e consultorias. Porque consultoria que quer realmente trazer resultado, ela é franca. Uhum. Ela pode chegar para você e falar assim, cara, o que a gente se propôs a fazer é impossível de fazer por causa disso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós vamos mudar o escopo do que nós estamos buscando fazer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não pode ter medo. Porque a consultoria que fica refém de um contrato de um cliente, ela não consegue fazer mudança, né? E para você ter uma ideia, a maioria dos nossos clientes são clientes de 10 anos. Temos cliente aí quase de 20 anos. Nossa. Como é que você consegue manter um cliente por 20 anos? De Confiança. consultoria, né? Confiança. É porque a consultoria tem uma questão que a gente olha na tecnologia, né? De alguma forma, a tecnologia gera um aprisionamento, né? Então, entrei no Microsoft Windows, né? Aí você tem o Windows, ou você tem o Chrome, ou você tem o Linux. E o Linux e o Chrome é a mesma coisa. Mas você tem 2 sistemas operacionais. Uma vez que você entrou num deles, dificilmente você sai, né? Você vai permanecer naquele sistema. Só que a consultoria não é assim, né? Para você gerar aprisionamento numa consultoria é muito difícil. Então, você tem que entregar muito valor para o cliente querer você lá durante anos a fios, né? Aprisionamento não é uma boa palavra, né? Mas... Porque, na verdade, assim, ó, eu vou dar um exemplo, eu vou falar até o nome, da Ultragaz, né? 2004. Nós entramos em 2004. Tinham lá N suposições que com o tempo se provaram erradas. Uhum. Que o gás natural ia substituir o GLP, coisas desse tipo, né? Que foram feitas por consultorias, que chama consultorias de primeiro time. Sim. Né? Bom, nós entramos em 2004, resolvemos um monte de problemas, né? E identificamos um monte de coisas que a gente poderia ajudá-los. E hoje, eu diria para vocês, nós temos uma irmandade com a Uhum. empresa, né? Porque a gente entende bem
como é que ela funciona, a gente entende bem como a gente pode criar valor. Eu acho que é isso que uma consultoria tem que fazer. Uma consultoria tem que ser uma parte da companhia, né? Porque, por exemplo, você pegar o meu pessoal e eles são, no coração deles, eles são Ultragás, Uhum. entendeu? E isso com várias outras, estou dando um exemplo, mas com várias outras empresas. Quando você consegue isso, você consegue cultura, Perfeito. entendeu? E quando você consegue cultura, você consegue desenhar uma estratégia alinhada com a cultura, que é uma estratégia que dá certo. Certo. Claro. É uma união, né, na É uma verdade. união. Uma parceria. Que legal. Olha só, a gente está perto daquele momento. Aquele momento. Já vamos entrar naquele momento, mas antes eu queria fazer só mais uma provocação aqui para o Ronaldo. Opa. E será que pode? Vamos lá, provoque, Ronaldo. Eu adoro debater com o Ronaldo, né? A gente debate desde que a gente se conhece, né? E tem uma coisa muito intrigante para mim, né? Que assim, a consultoria e a tecnologia, de alguma forma, elas estão para entregar um escopo para o cliente, que é o escopo de transformação que você colocou muito bem, né? Transformar o processo de como ele está para como ele deveria ser e transformar ali o resultado da empresa, trazer um resultado diferente, né? Mas nem sempre os projetos de tecnologia entregam a transformação, né, que o cliente tanto espera ou que o cliente tanto deseja, né. Por quê, Ronaldo? Por que que uma boa parte dos projetos, eu não sei se é uma boa parte, mas quando você fala de IA hoje, o número é grande, né, e tem estatísticas que dizem que até 95% dos projetos de IA falham, né. Eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir a sua e de repente a gente debate isso. Eu acho que tem dois grandes desafios. Não vou falar que são problemas, são dois grandes desafios, né. Uma coisa é o que você pretende como resultado. Porque, por exemplo, se a gente não tiver claro o que a gente pretende como resultado, qualquer coisa que você construir vai ter o resultado errado. É um resultado, né. É o resultado, né. E segundo, quem é que vai pilotar isso? A Perfeito. divisão das responsabilidades. Verdade. Muitas vezes as coisas não dão certo porque as responsabilidades não foram bem atribuídas. E aí? Você colocar a responsabilidade de alguma coisa para alguém que não tem o skill, ou não tem o conhecimento, ou não tem o desejo de que aquilo se transforme em realidade, não vai funcionar. Perfeito. Por exemplo, você pode dizer que você vai reduzir o número de pessoas. Reduzir o número de pessoas não é uma coisa vendável, né? Olha, se na hora que você terminar isso aqui, todos nós estamos demitidos. Você não vai engajar o pessoal com isso. Que alguém insano, né? Vai falar, peraí, quer dizer, eu termino isso aqui, aí eu vou ali, vou no RH. Então isso aqui não acaba nunca. Que nem obra, né? Você começa a fazer uma obra, e aí na hora que terminar a obra, o pedreiro e os serventes vão todos embora para um novo Isso. projeto. Uhum. Enquanto o cara não tiver um novo projeto, você acha que termina a obra? Não termina, Não termina. claro. É a mesma coisa. Então, você como um C-level, você como um cara que é responsável pelo resultado total da companhia, você tem lá N projetos, a sua responsabilidade é colocar a pessoa certa, criar a argumentação que prove para todo mundo que aquilo é bom para a companhia, mas é bom para ele também. Porque se você não conseguir ganhar o coração das pessoas e dizer para eles, olha, isso aqui é bom para a companhia, mas é bom para você também, ninguém vai trabalhar contigo. Claro. Agora, não pode ser vazio, né, Ronaldo? Não pode ser uma argumentação vazia, porque também, às vezes, você não consegue sustentar. É por isso que eu digo assim, ó, C-level, que mente, não chega muito longe, Certo. né? A gente vê aí um monte de exemplos de empresas que cresceram significativamente e, de repente, em algum momento no tempo, ela quebra, entra em RJ, descobre um monte de desvios, está tudo errado, o estoque não bate com o que está no balanço. Gente que mente, em algum momento cai, perde. Os C-levels, né? Os CEOs, CFOs, CROs, CHRO, todos Os Cs. COOs, todos os Cs que você conhece, imagina, eles só são sucesso quando eles falam a verdade e eles acreditam no que eles estão falando. Perfeito. Se você falar a verdade, você acredita no que está falando, pode ser que a tua verdade não seja a verdade de todo mundo. Pode ser que a sua verdade, no final das contas, não se realize, Uhum. mas você acreditava nela. Claro. Se você acredita nela, você consegue passar essa credibilidade para as outras pessoas e que elas estejam com você. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, ele entrou numa companhia que a empresa era de 100 milhões. Vai faturar esse ano 1 bilhão, ou seja, vai faturar 10 vezes mais. Uhum. Ele era um navio, agora ele é um transatlântico. Uhum. As necessidades que ele tinha do navio eram diferentes da necessidade que ele tem no transatlântico. Tem 600 unidades.
Aquele cara que fazia um cheque de 5.000, ele é o cara que faz um cheque de 50.000. Uhum. Aquele cara que faz um cheque de 50.000 é o cara que faz um cheque de 500.000 hoje. É outra coisa. Então, se você não tiver isso bem estruturado, não vai dar sucesso. Cara, que legal. Pena que a gente chegou naquele momento. Aquele momento. Aquele. O que a gente faz naquele momento? Ronaldo e Gabi, nosso podcast tem um mote. Pequenos hacks, grandes escalas. E é nesse momento que a gente provoca vocês a trazerem hacks ou atalhos que vocês fazem para aumentar a produtividade de vocês. Começando por você, Gabi. Perfeito. Vamos lá, Gabi. Um hack de produtividade, eu vou precisar. Porque assim, o que primeiro vem na minha mente, eu acho que não é o que vocês querem ouvir. Ué, Assim, porque conta não pra tem a ver gente. com tecnologia, não tem a ver com nada. Conta pra gente. Conte. Eu Conta. acordo e eu faço yoga todos os dias de manhã. Ué, Surya que Namaskar? legal. Eu faço Hatha Yoga todo dia de manhã, e isso eu acho que me coloca e coloca o meu corpo num estado melhor para conseguir fazer as minhas atividades do dia. Mas agora pensando em tecnologia, a gente acaba cuidando, administrando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Hoje a Thompson tem 5 unidades de negócio. Então, uma das coisas que me ajuda muito é ter um calendário muito bem organizado. Perfeito. Então, toda hora que eu tenho alguma coisa para fazer, eu me disponibilizo para fazer aquilo, eu coloco no meu calendário e aquilo tá aquele espaço separado para fazer exatamente aquilo. E o Pomodoro, que vive comigo desde a época de faculdade. Então, Olha só, 3 hacks. Eu gostei muito do primeiro, pra ser bem transparente. Não é? Eu gostei muito mais do primeiro, porque os outros 2 todo mundo ali provavelmente já conhece. O primeiro foi excelente. o yoga, ele entrou em minha vida faz 2 anos e eu percebo mudanças drásticas, até mesmo na minha forma com ansiedade, né? Eu sou. O Ronaldo estava falando, né, sobre a época dele de computador, e eu estava falando, gente, para mim isso é impensável, né? Porque eu nasci já com a tecnologia. Então, nesse mundo tão intenso e tão conectado, é importante tirar um tempo só pra gente, para ver o que o nosso corpo é capaz de fazer e começar o dia já num espaço diferente mentalmente. Perfeito, adorei. Muito E bom, você, Ronaldo? Qual o seu hack? Ou seus Eu- hacks? Você estava falando sobre iniciar o dia, né? É, Eu finalizo o dia. Hum. Quando eu finalizo o dia, a primeira coisa que eu faço é, o que eu vou fazer amanhã? perfeito. Eu listo tudo que eu tenho que fazer amanhã e eu fico perguntando para mim mesmo, quem poderia me ajudar? Porque à noite eu já programo todos os e-mails que eu vou mandar para todo mundo, que eu acredito que possa me ajudar com alguma coisa. Programo para sair às 8 horas da manhã também, nada justo de chegar e-mail, porque eu sou notívago, eu fico até às 10 horas da noite, né? E aí, não gosto muito de acordar cedo para mim é meio ruim. Mas aí à noite eu disparo os e-mails, e no dia seguinte, eu ainda sou do cara do caderno e da caneta, né? E eu tenho caneta que apaga, né? Então, Uhum. eu transcrevo num caderno tudo o que eu vou fazer, tá certo? E o que eu tenho que cobrar das pessoas que eu mandei, né? Enviei o trabalho. Uma das coisas mais importantes é você saber que você vai enviar para a pessoa que vai saber resolver o problema, tem skills para resolver aquele problema e sabe do que eu estou falando. Perfeito. Tá Uma coisa que eu acho muito legal também que você faz é que você tem um caderno para cada mês. Olha Isso. só. Então, ele sabe exatamente quando foi o dia, porque está anotado no caderno do mês específico daquela vez. E eu acho que isso ajuda também o seu cérebro a lembrar de todos os Exatamente. projetos que a gente tem. Ô, Gabi, eu vou te contar como chama isso. Chama banco de dados. É um Banco de dados. Físico. físico. Que é assim que começou. Lá atrás, cartão perfurado, IBM, a computação começou assim. Só que agora não tem tempo para mais nada. Agora temos tempo apenas para continuar estudando, e esse é o convite que eu deixo para você. Acessem o curso de Gestão Empresarial com Agentes de IA, feito pelo nosso amigo Ronaldo Nuzzi. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês. Obrigado, Gabi. Obrigada a vocês. Até a próxima.